Atenção, galera! O mercado cripto está acordando com força total e estamos entrando na fase mais quente do ciclo, aquela onde os céticos viram crentes e os investidores espertos começam a multiplicar o capital. É agora que as oportunidades insanas aparecem e quem piscar pode ficar para trás. O Bitcoin já está se aproximando dos US$105 mil, a poucos passos de romper seus recordes históricos. E quando isso acontecer, pode ser ainda esta semana, se preparem. O efeito manada vai explodir. O varejo vai voltar com tudo, e quem estiver posicionado antes da quebra dos recordes é quem mais lucra. Bem-vindo ao Crypto Hype. Hoje. Então, se você quer estar um passo à frente, já se inscreve no canal, deixa o like e bora juntos descobrir as próximas joias do mercado. Enquanto isso, Solana e Ethereum estão disparando, mas sabe o que é mais interessante? Centenas de altcoins de média e baixa capitalização ainda estão no modo dormindo, esperando a faísca certa para decolar. Algumas com potencial real para fazer 5x, 10x ou mais. E tem mais. Os Estados Unidos e a China acabaram de reduzir tarifas, um passo enorme para o apetite ao risco voltar com tudo. O índice de medo e ganância está travado em 75, o que mostra que muita gente ainda está com o pé atrás, esperando aquela correção que talvez nunca venha. Lembra de 2021? Quando a dominância do Bitcoin caiu de 73% para 46%, foi o sinal de que as altcoins iam voar. Estamos vendo os mesmos sinais se formando agora. Hoje vou te mostrar por que o mercado está subindo e te trazer uma seleção de altcoins que ainda não explodiram, mas que tem tudo para surfar essa próxima onda. Atenção total agora. Vamos relembrar algumas das altcoins que simplesmente explodiram na última grande alta. Não foram só os gigantes como Ethereum e Solana que brilharam, novos projetos surgiam todos os dias, com valorizações absurdas e atingindo bilhões em market cap em questão de semanas. Foi uma verdadeira enxurrada de oportunidades. Recentemente vimos a dominância do Bitcoin se manter alta e estável, mas isso está começando a mudar. Ela já caiu cerca de 3% desde o pico, e embora ainda não seja o sinal definitivo, é um indicativo de que a temporada de altcoins pode estar prestes a começar. E se isso acontecer, prepare-se para uma nova leva de tokens subindo como foguete. Quer mais um sinal forte? A liquidez global está aumentando. A base monetária, M2, subiu 8% no primeiro trimestre de 2025, segundo o Fed. E, historicamente, esse aumento no M2 sempre puxa o Bitcoin para cima. Foi esse mesmo indicador que apontou o início da alta lá em março. E agora está piscando em neon. Vai subir até pelo menos 26 de maio. Você confia nesse indicador? Já funcionou para você? Outro gatilho poderoso. As liquidações de shorts. Muita gente ainda apostando contra o mercado, e isso pode virar combustível explosivo para a próxima perna de alta. Um exemplo real, que só na Binance há $70 milhões em shorts, esperando para serem liquidados em posições vendidas prontas para explodir. Isso significa uma coisa: os ursos estão prestes a ser esmagados, e cada liquidação vira compra, empurrando os preços ainda mais alto. A propósito, se você está pronto para ver o Bitcoin quebrando todos os recordes e quer levar sua carteira junto, já se inscreve aqui no canal. Mas antes de mergulharmos nas altcoins mais quentes do momento, preciso te dar um toque essencial. Como não se queimar nessa corrida de touros? O erro mais comum? FOMO. Comprar no topo, sem pensar, só porque está subindo. Depois vem a correção e a frustração. Então anota aí. A dominância do Bitcoin ainda está alta. Se ela voltar a subir, as altcoins podem sofrer. Não compre topos. Se o token já subiu muito, entre com cautela. Em vez de colocar tudo de uma vez, use o bom e velho DCA, comprando aos poucos e reduzindo o risco. Agora que você está preparado, bora falar sobre altcoins que estão construindo o futuro e ainda tem muito espaço para crescer. Mas já adianto, algumas dessas moedas já subiram bastante, então não pule de cabeça. Se for entrar, faça. Com cautela, gerencie seu risco.
E lembre-se, o jogo aqui é de inteligência, não emoção. Vamos nessa? A primeira altcoin da lista pode ser a próxima joia do mercado. Se liga nisso. A Hyperliquid não é só mais uma blockchain jogada no meio do mar cripto, é uma camada 1 focada 100% em DeFi e vem revolucionando especialmente o setor de futuros perpétuos. Esqueça projetos genéricos. A Hyperliquid é um verdadeiro monstro em construção, já consolidada como uma das líderes do mercado. No fim de 2024, eles lançaram o token Hype em um dos maiores airdrops da história cripto. Foram 310 milhões distribuídos para traders ativos da plataforma. Na época, isso já era enorme. O valor de mercado chegou a 1,2 bilhão de dólares. Mas hoje, a Hyperliquid já explodiu para 8 bilhões de market cap, colocando o Hype entre os top 20 criptoativos do mundo, acima até de nomes como Pepe ou A. Por que esse projeto está chamando tanta atenção? Primeiro, pela tecnologia absurda. A exchange perpétua da Hyperliquid já é a 8ª maior do setor, e o volume de negociação em 2024 cresceu até 8 vezes comparado a 2023. Segundo, o TVL na HyperEVM já bateu 960 milhões, e isso sem o uso de stablecoins como o USDT ou USDC. Imagina o que vai acontecer quando essas moedas forem integradas. E não para por aí. A Hyperliquid está avançando rumo à descentralização total. Lançaram um recurso que permite que qualquer desenvolvedor crie seus próprios mercados perpétuos on-chain, com controle total sobre taxas, alavancagem e oráculos. Mas para lançar, você precisa fazer um stake de 1 milhão de Hype, cerca de 25 milhões hoje, e 50% das taxas de negociação vão direto para o criador do mercado. Isso é um incentivo gigantesco que pode transformar o ecossistema. Agora, o ponto de atenção. O token Hype já teve uma explosão massiva. Ele foi lançado a 2,50 dólares, chegou a 35 dólares em poucos dias e hoje está por volta de 24 a 26 dólares. Isso representa uma alta de quase 10 vezes desde o lançamento. Por isso não é hora de entrar no FOMO. Quem entra com tudo nesse nível pode sair machucado se vier uma correção. O segredo aqui é agir com estratégia. Como entrar com inteligência? Use gestão de capital plus estratégia DCA. E as previsões? Tem analista no Twitter dizendo que o Hype pode bater 300 dólares até o final de 2025. Isso porque o índice PL, preço sobre lucro do projeto, está em apenas 8,3, considerado baixo para um projeto com crescimento de 20 a 30% ao ano. Minha visão? Com paciência e estratégia, dá para ver o Hype multiplicar por 2 vezes ou até 3 vezes. Mas só se você entrar com consciência, não na empolgação. A Hyperliquid está construindo o futuro do DeFi e projetos que constroem de verdade sempre voltam à tendência. Mas lembre-se, nessas fases de alta, cautela é tão importante quanto oportunidade. Hora de revelar a segunda moeda promissora do momento, Ethena. Esse projeto está sacudindo as estruturas do DeFi com uma ideia ousada. Uma stablecoin sintética que não só mantém paridade com o dólar, como ainda paga rendimento. Sim, você leu certo, o USDE não é só uma stablecoin. É praticamente um título digital com rendimento embutido. O que é a Ethena? Lançada em 2024 na rede Ethereum, Ethena trouxe ao mundo o USDE, uma stablecoin que entrega 15% a 20% ao ano, mesmo com o mercado em alta ou em queda. Ela faz isso com uma estratégia chamada Delta Neutra, basicamente, apostando no Ethereum no mercado à vista e se protegendo com posições short em futuros. Isso garante estabilidade e retorno, mesmo quando o mercado está uma loucura. E não é só promessa. O protocolo já atingiu 4,7 bilhões de dólares em TVL, colocando a Ethena como o 4º maior protocolo DeFi, segundo o DeFi Lama. Crescimento acelerado. Nos últimos meses, a Ethena integrou Solana e Arbitrum,
turbinando a liquidez do USDE. Firmaram uma parceria com a Aave, que agora aceita o USDE como colateral. E em março, lançaram o Ethena Savings, uma solução de renda passiva embutida direto nas carteiras. Resultado? 1,8 milhão de novos usuários em tempo recorde. E tem gente grande por trás. Fundos como Dragonfly e Bitmart já investiram mais, de 300 milhões de dólares no projeto. E o token ENA? Tá barato. O ENA foi lançado a 0,53 centavos, chegou a 1,52 em abril de 2024. Mas hoje está em torno de 0,40 centavos, 71% abaixo do topo. É uma oportunidade clara de entrada com desconto. Mas claro, não é jogo sem risco. A estratégia de rendimento depende da estabilidade nos mercados futuros e, em momentos de alta volatilidade, como em fevereiro de 2025, o rendimento da USDE pode sofrer. Fora isso, a concorrência com gigantes como USDT e USDC pode colocar pressão no crescimento. Previsões? Analistas projetam o ENA chegando entre 1,50 e 2 dólares até o fim de 2025, se o TVL chegar aos 8 bilhões. E se o mercado seguir positivo, multiplicar o investimento de 3 vezes a 4 vezes não está fora de questão. Resumo da ópera. Ethena não é só hype, é um projeto com fundamento, adoção real e um modelo financeiro inovador. Pode ser uma das grandes vencedoras desta bull run. Mas lembre-se, consistência, cautela e estratégia são seus maiores aliados. Pessoal, atenção total! Chegou a hora de falar sobre uma verdadeira potência no mundo DeFi, o Injective. Esse projeto está revolucionando o mercado de derivativos on-chain com uma infraestrutura sólida, rápida e sem taxas de gás. Sim, é isso mesmo. O que é o Injective? É uma blockchain de camada 1 lançada em 2021, especializada em negociação de derivativos, futuros, swaps perpétuos e muito mais, com taxa zero e altíssima escalabilidade. O token INJ é utilizado para governança, staking e queima de taxas, tornando-se o combustível de um ecossistema DeFi em plena expansão. Por que o Injective está bombando? Simples. Tecnologia de ponta. Não estamos falando de mais uma DEX genérica. O Injective oferece um livro de ordens totalmente on-chain. Elimina problemas como MEV, valor extraído por mineradores, e suporta até 25 mil transações por segundo, graças ao Cosmos SDK e ao consenso Tendermint POS. Seu ecossistema já é robusto, com dApps como Helix, referência em volume de negociação, DojoSwap, um AMM ágil para swaps, Hydro Protocol, voltado para perpétuos. Tudo isso atrai uma comunidade global de traders e posiciona o projeto entre os maiores em liquidez e atividade DeFi, segundo o DeFi Lama. Crescimento acelerado? Temos. Em janeiro de 2025, lançaram o InEVM, um roll-up para Ethereum que simplifica o desenvolvimento de dApps. Além disso, já integraram com Solana, Polkadot e Aptos, aumentando ainda mais a liquidez. O projeto conta com parcerias de peso como Jump Crypto, Panta Capital e até apoio de Mark Cuban. E em abril de 2025, rolou um airdrop insano de 2 milhões de NJ, 50 milhões de dólares. A comunidade foi à loucura. E o token NJ está com desconto. O INJ atingiu o topo de 53 dólares em março de 2024, mas atualmente está por 13 dólares, ou seja, 46% abaixo do seu all-time high. Isso coloca o token numa zona de entrada atrativa, mas ainda exige atenção. Riscos? Sim, e precisamos falar deles. A concorrência com DEXs como DBACRSTX e GMX é forte. Além disso, regulações sobre derivativos, principalmente nos Estados Unidos, podem afetar o crescimento. E o desempenho de dApps como o Helix é crucial, já que boa parte da liquidez vem de lá. Minha visão? O INJ tem cara de foguete pronto para decolar. Mas não se empolgue demais. O ideal é alocar de 15% a 20% do seu capital e acompanhar de perto as novidades.
Integrações como a com o Sonic SVM em fevereiro ou o lançamento de ativos tokenizados, ações, ouro e RWA, podem ser o catalisador da próxima pernada de alta. Analistas no X já estão de olho e projetam INJ entre 70 e 100 dólares até o final de 2025, se o mercado continuar aquecido. Resumo: Injective é um projeto sério, com tecnologia de ponta, parcerias estratégicas e uma proposta real de valor no DeFi. Tem tudo para voltar ao topo, mas, como sempre, faça sua própria pesquisa. E aí, o que vocês acham do INJ? Acham que ele pode romper os 100 dólares ainda este ano? Comentem aí embaixo. Pessoal, atenção total agora. O último projeto da nossa lista não é só mais um token, é uma potência real no campo da inteligência artificial descentralizada. Estamos falando do Internet Computer, o famoso ICP. Esse projeto está ganhando força como um vulcão prestes a entrar em erupção no mundo cripto. E quem prestar atenção agora pode sair muito na frente. Hoje, o ICP está cotado por volta de 5 dólares. E eu digo sem medo, isso é como comprar um supercomputador pelo preço de um celular antigo. Parece exagero? Vamos aos fatos. Criado pela Dfinity e lançado em 2021, o Internet Computer foi o primeiro projeto a rodar redes neurais diretamente em contratos inteligentes on-chain, sem depender de servidores centralizados como AWS ou Google Cloud. Isso significa IA verdadeiramente descentralizada, nativa da Web3. Com uma market cap de apenas 2,9 bilhões, o ICP ainda está nos estágios iniciais do seu potencial e, mesmo em tempos de correção no mercado, ele mostra força e resiliência. Um sinal claro dessa visão de longo prazo? A Dfinity bloqueou 25% de todo o suprimento de ICP, cerca de 142 milhões de tokens, avaliados em 1,1 bilhão por 8 anos. Isso mostra comprometimento real com o futuro. Em março de 2025, o projeto Caffeine AI deu um salto ao permitir que usuários criassem apps web apenas com comandos de texto. Isso atraiu uma nova onda de usuários para o Web3, quebrando barreiras de entrada. E mais, o ICP já integrou 21 blockchains, incluindo gigantes como Bitcoin e Ethereum, por meio da funcionalidade Chain Fusion, movimentando liquidez e expandindo o ecossistema. E olha só, em 2021, o ICP chegou a valer 700 dólares. Agora está a 5 dólares. Para mim, isso não é desvalorização, é uma oportunidade escondida à vista de todos. Enquanto o mercado dorme, os investidores espertos já estão de olho. Qual a projeção dos analistas? Se o ecossistema continuar crescendo nesse ritmo, vejo o ICP entre 25 e 30 dólares até o final de 2025, um crescimento de 3 a 5 vezes. Oportunidades. Assim não duram para sempre. Estudem, analisem e, se fizer sentido para o seu perfil de risco, aproveitem o momento. Lembre-se, pessoal, tudo o que compartilhei aqui é minha visão pessoal sobre o mercado, não é recomendação de investimento. O universo cripto é cheio de oportunidades, mas também de riscos. Por isso, faça sempre sua própria pesquisa. Analise os fundamentos e nunca invista mais do que está disposto a perder. Se curtiu o conteúdo, deixe aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma análise nova. Estamos só começando, e vem muita coisa quente por aí. Se você tem alguma moeda que quer ver aqui, ou está de olho em outro projeto promissor, comenta aí embaixo. Vamos descobrir juntos as próximas joias do mercado. Valeu por assistir e até o próximo episódio do Crypto Hype hoje!